A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui com vocês com o programa Aconteceu Comigo. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso irmão Jarbas, presbítero Jarbas. Estamos junto com o Cristiano, dando um apoio para nós. É um prazer receber vocês aqui conosco também. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso estar com os irmãos. Espero que a sua vida seja impactada através de fatos e acontecimentos, através da vida do nosso irmão presbítero Jarbas, que Deus possa visitar a sua casa aí também através dos acontecimentos e que possa ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Vai lá, Jarbão. Amém, amém. Desde já eu agradeço esse presente, que é esse convite que eu recebi dos meus irmãos, amados irmãos aqui, irmão Cleverson, irmão Cristiano, Clebinho, e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, paz do Senhor para os meus irmãos. Amém. E estamos à disposição de vocês aí hoje aí, para contar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, amém? Amém, Jarbão. Jarbão, eu até, teve uma quarta-feira, a Duda estava ministrando e ela falou no púlpito lá, o Jarbão. Então esse é um apelido carinhoso que nós temos, né? O Jarbas é da nossa casa e é tremendo ter o Jarbas junto conosco. Jarbas, conta um pouco da tua história para nós. Como foi sua infância? Abre o coração aí, vamos. Amém, amém. Bom, a minha infância, eu sou natural de São Paulo, né, capital, Zona Norte, e desde muito pequeno me recordo que minha mãe, ela se converteu, os filhos eram muito pequenos, eu tinha em torno de 7 anos de idade. Desde então eu sirvo a Cristo, né? E era numa igreja chamada Igreja Pentecostal Chegada de Cristo. É um ministério que tem lá na Zona Norte, é um ministério grande lá na Zona Norte, que chama Chegada de Cristo. Então, o meu berço evangélico é dessa igreja Chegada de Cristo, lá na capital de São Paulo. Foi a mamãe que direcionou a vida espiritual que tem hoje. Sim. Através da mamãe. Sim, ela levou todos os filhos. Infelizmente, o meu pai não seguiu, mas a minha mãe, graças a Deus, conseguiu levar os 4 filhos para o evangelho, desde pequeno. Eu sou o mais novo da minha casa, meus irmãos são mais velhos, mas desde então, dessa época da conversão da minha mãe, década de 90, que a gente segue a Cristo. Todos os momentos, assim, Jarbas, da parte de adolescência aí, que a gente entende que você conheceu a Cristo bem cedo através da influência da mãe, e a sua parte até adolescência e um pouco mais, você teve aquela experiência de ficar firme com Jesus, ou foi uma coisa relâmpago, depois você teve já algumas dificuldades, se afastou, ou permaneceu, foi uma coisa assim, com dificuldade para você chegar até onde você parou, depois você continuou? Como foi essa fase assim até na adolescência? Uma oscilação. Você teve alguma oscilação, saiu da igreja, voltou, ou não tinha uma experiência boa assim com Jesus, não tinha uma firmeza? Como que foi essa parte assim dessa experiência assim? Bacana essa pergunta, porque a minha história com Cristo desde cedo ela foi muito linda, viu, Cristiano? Porque nessa mesma igreja Chegada de Cristo, eu lembro que aos 9 anos de idade, essa igreja tinha uma galeria. E as crianças ficavam na galeria ali durante o culto. E um amigo meu até hoje ele é pastor de uma dessas congregações da Chegada de Cristo em São Paulo, ele tocava contrabaixo. E eu me recordo até hoje que ele solou um hino no contrabaixo. E eu me lembro que fiquei ali observando da galeria e aquilo me chamou muita atenção. Aquilo me prendeu demais. Sabe quando você olha para algo e aquilo te impressiona e você não consegue tirar o olho? Essa foi o meu primeiro impacto com a música. E Deus fez um trabalhar tão lindo na minha vida que, terminando o culto, eu descendo as escadas, tinha uma irmã, uma senhora, no fim dessa escada.
E eu me lembro que eu fui descendo, ela ficou olhando para mim, e eu senti que ali Deus ia falar comigo. E realmente Deus falou comigo. Ela falou, eu preciso falar com você. E logo minha mãe se aproximou e falou, olha, Deus contemplou o seu coração nessa Meu noite. Deus. E Deus vai fazer uma obra muito linda e você vai tocar um instrumento que você de tanto desejou nessa noite. Deus vai te levar para um lugar distante daqui e você vai ser muito usado na área da música. Deus contemplou seu coração. E eu tinha 9 anos de idade quando veio essa promessa. Desde então, eu me apaixonei pelo contrabaixo, só que não aconteceu ali de imediato. Como muitas promessas de Deus, tem muita gente que fala, Deus prometeu, já tem que cumprir. Toda promessa tem a questão do tempo. E logo depois, cerca de uns 2, 3 anos, o meu pai veio a falecer. E desde então a gente se mudou para Minas Gerais, na cidade de Jacutinga, onde tinha mais parente ali para dar um amparo para minha mãe, que tinha, ficou viúva. E nessa cidade, minha mãe alugou uma casa do lado da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Como não tinha chegada de Cristo, minha mãe migrou para a igreja que era do lado, com muro mesmo, do lado da nossa casa. E eu sempre tive muita paixão por Cristo, sempre tive muito interesse nas coisas de Cristo. Eu tinha em torno de 10, 11 anos de idade. Eu me batizei nas águas com 12 anos de idade e eu já era batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, para você ter uma ideia. Foi batizado com o Espírito Santo e depois batismo nas águas. Depois batismo nas águas. É um privilégio. Como o agir de Deus é tremendo, né? É um privilégio. E desde então eu tenho até uma foto que eu comecei a tocar pandeiro nessa igreja. Comecei a tocar pandeiro. Do pandeiro fui aprendendo a tocar do contrabaixo, aprendi a tocar contrabaixo. E esse contrabaixo que eu uso até hoje, que eu costumo falar que é o meu primeiro filho. Eu trabalhei dos 14 aos 16 anos de idade numa fábrica lá em Jacutinga, de malha. Fui mandado embora, peguei todo o meu acerto. Eu lembro até hoje. Eu comprei o contrabaixo e uma guitarra. A guitarra eu deixei na igreja, o contrabaixo está comigo até hoje. E desde então Deus tem feito maravilhas na minha vida através da música. Você toca guitarra também, Jarbão? Não, eu comprei guitarra mais para a igreja que estava precisando mesmo. Peguei todo o meu investiu acerto, no reino de Deus ainda. Investi. Peguei todo o meu acerto, que deu para comprar os dois, eu comprei os dois e deixei na igreja. Você investiu no reino, né? Investiu no reino. Investiu no reino. Bom, eu acredito que isso é importante comentar. Eu fiquei assim bem impactado com essa parte aí, que geralmente as entrevistas que a gente teve aí, e a gente não viu um privilégio desse de uma criança aí, da parte chegando, indo para a adolescência, tendo uma experiência dessa. Geralmente, de fato que a gente conhece de costume, a pessoa ser batizada, ter uma experiência com Cristo, toda aquela dinâmica, todo aquele protocolo, e aí sim, depois receber batismo com o Espírito Santo. É um privilégio. Eu gostei dessa... Acho que até o adulto, né? O irmão adulto, a irmã adulta se batiza nas águas e depois busca o batismo com o Espírito Santo de Deus, né? Uma coisa assim diferente, que a gente pode dizer, não que não seja normal, mas algo que seja bem diferente. Foi a primeira vez que eu ouvi também. Glorificar não tinha Deus. ouvido ainda. Isso é bom. Eu creio que desde de infância, desde a adolescência, a minha entrega para Cristo foi total. Eu sempre gostei de estar envolvido nas coisas da igreja. Quando eu era jovem, nessa época em Minas, fazia-se muito culto de praça, culto ao ar livre, domingo à tarde. Tempo, é jovem faz ainda, pouco né? Já tempo. Pouco tempo. Esses dias atrás. Alguns dias. Alguns verões. E eu, como jovem, 14, 15, 16 anos, nunca perdi um culto ao ar livre. Olha que bênção, Nunca né? perdi uma escola bíblica dominical. Sempre fui envolvido com as coisas da igreja. Eu vou aproveitar o gancho, Jarbas falou da escola bíblica dominical. Hoje, graças a Deus, eu tenho um amor hoje. Não tinha.
tá? Sim. Porque eu corria da escola bíblica, tinha medo da escola bíblica dominical. E hoje eu vejo o agir de Deus na minha vida, mas muito se deve ao olhar que você teve também, Sim. né? De ter visto ali, de ter, não vou falar apostado, né? Mas de ter direcionado, de ter chamado, feito o convite. Meu Deus, te agradeço muito Amém. por aquilo que eu vivo hoje. Amém. Foi... Meu Deus, nós chegamos aqui, a recepção que nós tivemos com você, eu sempre falo isso, viu, Jarbas? Quando nós viemos para fazer a visita aqui na igreja. E nós fomos recebidos pelo Kadesh, da maneira que nós fomos recebidos pela tua equipe. Pelo carinho, pelo amor, pela dedicação que nós tivemos aqui com cada irmão. Fez uma mudança muito grande na nossa vida. Nós chegamos aqui destruídos. Vida financeira, vida amorosa, casamento, família. E graças a Deus. O Senhor vem trabalhando, vem restaurando, vem fortalecendo. E eu te agradeço. Amém. Eu te agradeço. Vou falar uma verdade porque você fica treme, né? Você vai, vamos lá. Eu falei, irmão, não sei. Eu vou tentar ajudar, mas graças a Deus. O crescimento que eu tenho tido e estou tendo, eu devo muito a esse convite que você fez. Por isso eu te chamo de Jarbão, cara. Você é meu irmão mesmo. É um privilégio para mim ouvir isso, porque quando a gente entra na obra, quando a gente se dedica na obra de Deus, principalmente como obreiro, né, Cristiano? Cristiano é diácono. O principal objetivo é esse. É mostrar Cristo para o ser humano. Estar na frente ali, na porta de uma igreja para receber a pessoa, muitas vezes um abraço, você pode salvar uma alma com um simples abraço. Faz toda a diferença. Eu gosto muito de conversar com o nosso irmão Valdinei também, o Dinei, muito amigo nosso, e sempre ele fala, Jarbão do céu, o abraço seu fez toda a diferença na minha vida. Eu cheguei um domingo de manhã aqui na escola bíblica, e o abraço que você me deu me converteu. Isso demonstra a importância do investimento no reino. Você tem que esquecer quem você é e mostrar Cristo na sua vida. Eu acho que esse é um dos principais segredos para o obreiro ser realmente obreiro de verdade. O obreiro ele tem que investir em pessoas. O obreiro tem que demonstrar amor, tem que demonstrar carinho e confiança. Amém. Tem que mostrar Cristo na sua vida. Esse é o principal objetivo de ser um obreiro. Não adianta você ser obreiro, não saber receber bem, né, Cristiano? Não demonstrar amor. Essas questões que você pontuou faz parte do currículo de um obreiro. Isso é muito lindo. Bom, aproveitando já, fazendo uma segunda, vamos dizer, uma segunda etapa já, vamos partir já da parte a comentar. A gente teve o privilégio de ver aí, como você disse, a parte ali do até os 9, 12, e essa experiência que você teve já investindo no reino, de comprar uma guitarra, investir num baixo, tentar, ou seja, já dando participação naquilo que você recebeu através de uma profetisa, uma profecia ali de que Deus ia usar muito a sua vida. E como que foi essa sequência aí, Jarbas, do instrumento, a dedicação nessa faixa etária aí, de começar a tocar, de começar a querer conhecer coisas diferentes, a questão do compromisso que a gente sabe e nem tem como questionar essa questão de compromisso seu. Como que foi essa fase aí? Bacana, Cristiano, essa pergunta. Eu, ainda jovem, eu tocava nessa igreja do Belém, que eu permaneci nessa igreja como jovem, casei nessa igreja e só saí quando me mudei para Agudos. Então, até os 25 anos de idade, eu dediquei literalmente a minha vida ali à música e ao estudo. Eu já cheguei da aula de escola bíblica lá em Jacutinga, já fui tesoureiro também da escola bíblica. Então, eu já fui muito, desde jovem, fui muito envolvido com as coisas de Deus, graças a Deus. Tive oportunidade dos meus pastores, né, lá de Jacutinga, ele sempre me deu liberdade para estar trabalhando. E eu peguei uma época que era um regime bem
bem rígido, vamos falar assim, na igreja. Se você não fosse na escola bíblica, você não cantava à noite na mocidade. Na mocidade. Entendeu? Então, era meio que casado assim. Então, os jovens que pegou essa época, num regime um pouco mais rígido, vamos falar assim, né, do Uma que coisa hoje. mais combinada, né, Uma Jarbas? coisa mais Uma combinada. regra, né? Era Que uma fazia regra. parte ali, né? Você tinha que estar na escola bíblica ou você tinha que ir no culto ao ar livre para cantar com a mocidade. E era com Então, a mocidade. com a mocidade. Então, eu cantava com a mocidade e também tocava. Então, isso era como se fosse algo muito natural ali. Espontâneo, muito natural. E o meu envolvimento, e isso é muito importante para o jovem hoje, é com quem você anda. Porque naquela época era muito difícil nós andarmos com quem não era evangélico. A gente não tinha uma influência externa para te corromper dos seus costumes. A gente era um grupo fechado mesmo, que só andava com o pessoal da igreja mesmo. Então não tinha muita brecha, Aquela influência de fora. aquela influência maligna de fora, para começar a te induzir ao erro, para te influenciar ao erro, ou para te desmotivar de ir para a igreja. Não por questão, né, Jarbas, particulares, de indiferenças das pessoas não evangélicas, mas por questão, assim, de influências, de tipo de coisas que atraíam a se afastar da igreja. Sim. Isso é uma questão. E como tinha bastante atividade, por exemplo, na semana da Santa Ceia, era oração todos os dias à noite. Aí, durante a semana, tinha ensaio do louvor e ensaio da mocidade. Então, nem muito tempo para você ficar pensando e dando lado por inimigo você tinha. A gente era muito envolvido com as coisas de Deus. Tinha uma agenda cheia, né? Cheia. Com as atividades da igreja e não dava o tempo Sim, não dava nem tempo de ouvir de pensar. fora, de pensar. Não. E os amigos mesmo era aquele desenvolvimento que era tudo da mesma igreja. Então isso facilita. Hoje o jovem sai para uma faculdade, tem a questão do sexo liberado, tem a questão das drogas liberada, a pessoa usa droga dentro de um pátio de uma faculdade. Isso há 30 anos atrás era praticamente impossível de você ver. Então, o ataque do inimigo hoje aos jovens é muito maior. Tem a questão da internet hoje, está muito fácil no celular. Então, os ataques hoje estão muito mais em cima dos jovens do que na minha época. Na minha época, nem celular não existia, questão das drogas, questão da libertinagem, era mais difícil o acesso. Isso facilitou um pouco, eu vejo dessa forma, facilitou um pouco da permanência dos jovens. E hoje nós temos uma luta bem difícil, né? Com a tecnologia, com a informação que vem. Então, nós fazemos o trabalho dentro da igreja para estar motivando os jovens e tem um inimigo, né? O celular ali na palma da mão e tem que estar vigiando muito naquilo que está vendo, naquilo que está observando, porque é complicado. É preocupante, muito preocupante os nossos adolescentes, os nossos jovens. Uma frase que eu guardei tua, Jarbão, e eu sempre falo isso, tá? Não tem nada a ver e não dá nada não. Jovens, toma muito cuidado com isso. Né? A gente está falando de influências de amigos. Ah, mas é um amigo da escola. Tenta trazer para a igreja, não veio? Não precisa se desfazer dele. Mas oi, tudo bem? Olá, beleza. Né, Jarbão? Porque não para ouvir. Não tem nada a ver, não dá nada não, é complicado. É complicado. Porque você começa a achar que tudo é normal. É normal. E pecado continua sendo pecado. Por mais que a mídia lá fora tenta acobertar muitas coisas, querendo colocar literalmente a trave nos nossos olhos, é preocupante. Porque Deus ele é imutável, né? Deus não muda. Os princípios de Deus, desde lá do Éden, é os mesmos princípios até hoje. O homem modernizou, o mundo está moderno, mas Deus permanece com a sua mesma essência. Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus e com os mesmos princípios. Começou a falar, veio o louvor na cabeça. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. É verdade. Amém. Já bom, aproveitando de dificuldade aí, analisando a questão dos dias de hoje, como está difícil, né? Não tinha essas
tecnologia, esses avanços, essa inovação hoje nos dias de hoje, não que era mais fácil buscar, mas dava a entender que existia mais um relacionamento mais próximo com Deus, né? E aproveitando essa parte aí de relacionamento, experiência com Deus e dificuldade, nós gostaríamos de saber a sua dificuldade depois, que provavelmente, né, com certeza deve ter tido muita dificuldade, Sim. mas nessa outra fase, depois de ter vindo aqui para Agudos, né, já estando morando aqui, queria saber um pouco assim das dificuldades que você teve aqui, depois se você teve já um afastamento da igreja, se você teve algum tipo de envolvimento e demorou, você ficou presa a algo, se teve alguma experiência assim negativa em questão de afastar, de sair da igreja, de se envolver em outras coisas e depois teve que assim dificuldade para voltar, já? Sim, com certeza, como muitos, né, a gente tem dificuldades na vida. E uma das maiores dificuldades foi a minha separação com a minha primeira esposa. Infelizmente, né, não deu certo o relacionamento. Esse foi o motivo de sair da cidade de Minas e vir para Agudos. E nesse meio tempo, Cristiano, eu realmente me afastei de Cristo. Fiquei cerca de 2 anos afastado, porque você se frustra, né, Branco? Você se frustra porque você casa e quer que o casamento dure para sempre. Mas infelizmente não foi possível, porque casamento é feito de 2 pessoas. E se das 2 pessoas não quer, não tem como sustentar um relacionamento. E infelizmente isso aconteceu. Eu me separei e vim para Agudos. E aí eu fiquei um tempo afastado, morando na Professor Simões ali nos meus parentes. E fiquei afastado, onde eu comecei a beber bebida alcoólica. Eu não cheguei a fumar, não cheguei a usar droga, mas me apresentaram a bebida alcoólica. Eu entrei nesse mundo da bebida alcoólica, estava frustrado, estava magoado, chateado. E infelizmente isso realmente aconteceu. Atrapalhou a caminhada. Atrapalhou sim. Mas olha como que os planos de Deus, para quem tem um chamado, e Deus não desiste de ninguém. Eu frustrado ali, querendo conhecer um mundo que até então eu não conhecia, foi numa época no mês de abril que tem a Facilpa, né, em Lençóis Paulista, e todos os amigos, vamos para Facilpa, vamos para Facilpa, vamos para Facilpa, e eu revoltado com a vida, falei, eu vou para Facilpa então hoje. Tomei meu banho e eles me informaram assim, ó, se você descer ali perto do Rei do 99, passa ônibus ali de fretamento para ir para Lençóis. Você desce ali, fica na esquina que vai passar um ônibus. E assim eu fiz. Desci ali e fiquei ali na esquina. Próximo da esquina tinha a Assembleia de Deus do Ministério Missão do pastor Paulo Assieri, que era descendo ali, bem próximo da esquina. E começou o culto, que foi num domingo que eu desci. O culto começou, e como bom músico, a vida inteira a música, começou a tocar o hino da harpa. E olha como que Deus é lindo. Eu não conseguia entender qual louvor que estava cantando. Curioso músico, assembleiano nato. Eu fui me aproximando, saí um pouco da esquina, fui me aproximando da igreja para ouvir o hino que estava tocando, mas também prestando atenção no ônibus. E assim o porteiro ficou observando ali, o porteiro da igreja, né? Nosso irmão queridíssimo falecido Tumba, um amor aquele diácono, porteiro ali que fez a diferença na minha vida por muito tempo, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por ter conhecido toda a família do irmão. E depois de ter tocado os 3 louvores, eu voltei um pouquinho para a esquina novamente, mas de forma alguma eu perdi a visão da rua. Aí ele se incomodou e foi lá na esquina, esse porteiro. Falou, irmão, você não quer entrar? Você estava ouvindo o louvor? Aí eu falei para ele, não, eu estou esperando um ônibus aqui para ir para Facilpa. Aí ele falou para mim, rapaz, do tempo que você está aqui, passou 4 ônibus e você não viu? Você não viu. Eu falei para ele, é impossível. Sim, passou 4 ônibus que eu vi e você não viu. Deus quer que você entre na igreja. Não era para você ir para lá. Não era para mim ir para Facilpa. Nesse dia eu entrei na igreja,
me reconciliei com Cristo No e mesmo estou dia, firme meu no Deus, mesmo dia. Deus, Graças meu a Deus Deus. até hoje, Tremendo. cara. Deus é Glória a maravilhoso. Deus me O agir brindou de ali, Deus, o agir de Deus é não lindo. consegue entender, né? Não. Mas Deus, ele usa de maneiras que, meu... E nessa igreja eu É conheci a Thelma, já estamos há 17 anos juntos, foi um presente de Deus na minha vida. Reconstituiu tudo. Reconstituiu Trouxe, tudo em dobro. reconciliou com o Senhor, conheceu a esposa, Sim, tem um filho amado, ministério, Deus me ministério, abençoou. repôs tudo no lugar, Vim né, aqui Jarbas? para o Deus é AD Canaã, tremendo. que é um lugar de gente feliz e abençoada. Amém. Pastor Rogério confiou muito na minha pessoa, investiu muito na minha pessoa. Eu devo muito ao pastor Rogério por ter investido na minha pessoa. Só alcança o que eu alcancei se você tem um pastor que investe em você da forma que o pastor Rogério investiu. Eu chamo ele de paizão, porque ele tem Sim, dado um apoio muito investiu grande no para meu nós também. ministério e todas as dificuldades que eu tive, ele estava junto, instruindo, discipulando, mostrando o caminho, me auxiliando, porque o meu temperamento é um pouco explosivo, né? E ele sempre me aconselhou, sempre me direcionou. Eu cresci muito. Esse pastor, nosso pastor é abençoado por Deus, Jarbas. Sim, com certeza. Hoje nós temos um contato muito grande, né? E ele é muito observador, pastor. Então, às vezes ele chega na igreja que ele olha para mim e fala: tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem, pai. Então, tá bom. Então ele direciona, ele consegue ver. Sim, O pastor, ele é tremendo. é uma benção, é uma benção. Ô, Charbas, para finalizar essa ideia da questão aí dessa parte, você teve essa mudança, essa transição de você ter vindo para Agudos, ter ali uma experiência, uma nova experiência, melhor dizendo, né? Onde que teve ali uma oportunidade de se reconciliar de novo. Eu acredito que nessa transição, Jarbas, eu acredito que você deve ter passado um momento bem difícil na sua vida. Você consegue definir, até nesse ponto que você sentiu ali, de voltar a se reconciliar com Jesus? Tem algum momento, assim, até nesse momento aí que você chegou, que você pode definir que foi um momento mais difícil na sua vida? Que você sentiu, que você, dentro de você, puxa, aquela fase para mim foi a mais difícil para mim conseguir superar. Sim, a fase um pouco antes de vir para cá, que foi a questão da separação, que não deu certo, isso me frustrou demais. Porque na minha mente eu tinha isso. Eu falei: Deus, desde sempre eu fiz a tua obra, desde sempre eu fui dedicado. E por que isso aconteceu comigo? Eu estava culpando Deus praticamente nessa fase da minha vida. Foi por isso que eu me afastei. Falei: eu não aceito isso. Mas muitas vezes a gente não sabe do trabalhar do Senhor. A gente pode até pegar a questão de Jó, né? Talvez eu não tivesse a maturidade assim, né, de aprender do trabalhar do Senhor, porque Jó perdeu tudo e não questionou. E de momento algum Jó falou: mas por que eu estou passando por isso? E muitas vezes a gente questiona a Deus. E eu questionei a Deus nessa situação, porque quando a gente casa é para sempre. E não deu certo, eu me frustrei. E eu realmente questionei a Deus. Deus, por que aconteceu isso comigo? Eu sou uma pessoa que passei a minha vida inteira dedicado ao Senhor, nunca errei, nunca me desviei, sempre levei a sério a obra do Senhor. E esse momento foi um turbilhão na minha vida, porque aí eu vim para Agudos, longe dos meus irmãos, da minha mãe, e ali fiquei pensando, que eu morei no fundo da casa do meu tio, sozinho, e ficava ali sozinho na casa, chorando, tentando entender o que estava acontecendo com a minha vida, porque ali para mim já não tinha mais motivo algum nem para viver. Você acredita que dali, Jarbas, pode ter dado início para ter para procurar algo diferente, ou até mesmo se envolver em algo diferente? Você acredita que dali, então, pode ter dado início para ter algo de se afastar mais de Deus? Eu acredito que dali pode ter sido algo que pode ter distanciado ou ter te magoado mais. Uma sim. base assim, mais ou menos? Sim, com certeza. Tanto é que eu não tinha pretensão nenhuma de voltar para a igreja. Foi esse trabalhar desse testemunho, né,
que eu acabei de contar, que me fez voltar. Porque eu, por si só, até então, daquele momento, eu não tinha a minha pretensão na realidade daquele momento era se envolver cada vez mais com o mundo. Então eu estava no fundo do poço mesmo, sem intenção nenhuma de voltar para a igreja, não tinha pretensão nenhuma, de uma perspectiva nenhuma de melhora. O que eu queria naquela momento, o que passava na minha mente, se envolver cada vez mais com o mundo, esquecer totalmente da igreja. Eu estava com esse pensamento. Quando eu desci para o centro de Agudos para pegar esse ônibus, eu desci com esse pensamento. Porque até então, festa mundana, baile, era um mundo totalmente desconhecido para mim. Eu não tinha me envolvido com esse tipo de situações. Então, nesse momento, é o fundo do poço que Deus olhou e teve uma infinita misericórdia. Falou, não, você não vai para o fundo, eu vou te tirar dessa vida. Porque Deus olha para a gente e olha o nosso coração. Deus olhou para mim e falou, por que você está dessa forma? Sempre o pastor Renato fala assim, né? Mas você sempre tem que perguntar o porquê. E Deus também faz essa pergunta para a gente, mas por que você está tendo essa atitude? Porque Deus viu ali que eu estava magoado, meu coração estava ferido, estava chateado, estava com uma raiz de amargura muito grande, e isso nos cega. Isso leva a gente para a escuridão, para o abismo. E, na verdade, a minha intenção não era essa. Deus conhece a minha vida. Deus sabe que o que eu mais queria nesse mundo é permanecer aos pés dele todos os dias da minha vida. Porque a gente tem muito aquilo, né? Buscar primeiro o reino de Deus, né? E aí fala, as demais coisas serão acrescentadas. Então, é tudo, né? O cuidado de Deus, o direcionamento, é tudo, essas demais coisas. E quando o crente toma uma rasteira da vida, né? Se não tiver com aquela base firmada aí, e a primeira coisa que vem é jogar tudo em cima de Deus, né? Quando você falou de Jó, fiquei pensando muito nisso. E a própria Bíblia fala, Branco, que o cair é do homem, mas o levantar, meu irmão, foi Deus que me levantou naquela noite. Opa. O levantar é realmente de Deus. Agora arrepiei. Porque nós não temos força. E isso se chama graça. E pegando esse gancho, eu já estava querendo falar isso, já entrou justo no assunto, por isso que eu arrepiei. E interessante é que você tinha ferramentas contra a sua vida, oferecimentos do mundo, tinha um privilégio de tudo para dar errado. Para quem te conhece e sabe, você tinha para ser tudo quanto é tipo de coisa que poderia ser. Poderia ser um traficante, poderia ser outro tipo de situação. Eu não precisava nem fazer esforço. Porque estava tudo ali bem pertinho, estava próximo, estava no meio ali. Era uma situação assim que tudo levaria a dizer que poderia dar errado e que poderia se frustrar e poderia pegar aquele rumo, aquela trajetória. Sim. Como muitos, eu acredito que lá no mundo, eu acho que tinha essa visão de você. Poderia olhar para você e falar, meu Deus, agora aquele lá vai ser comando. Vai ser o dono da cidade. Aquele lá vai dominar aqui na vila. Ele veio de lá de São Paulo aqui agora, e agora é ele que vai comandar aqui a situação. Sim. Isso eu peguei essa liberdade, assim, que eu acredito que sua, Gerber. Sim. Porque eu acredito que para mim, assim, um testemunho vivo, forte, porque poderia estar longe. Tinha tudo para dar errado. Eu estava frustrado, estava no meio de influências erradas. Bem próxima, que praticava, muito né? próximo, que praticava. Então, eu acho que Deus ali, Ele me guardou, porque Ele sabia que o mal que eu estava causando para mim mesmo não era intencional. Eu não tinha intenção de fazer o mal. Eu estava passando por uma situação difícil por problemas externos que me levou até aquele momento difícil. Mas diferente da pessoa que tem um coração do mal, um coração ruim, que quer realmente fazer maldade para si mesmo e para as pessoas que estão na sua volta. Eu creio que Deus, quando eu estava no fundo do poço ali, todo rebelde, Deus, eu acho que Deus fala assim, calma, rapaz, isso é só uma tempestade, vai passar. Né? Vai passar, é que nem Pedro. Eu tô te olhando, eu tô te cuidando. Quando a gente começa andando sobre as águas, mas tem determinado momento que você começa a afundar.
Mas aí vem a graça do Senhor e nos Misericórdia. alcança e nos puxa para cima e mostra que a tempestade ali vai passar e você vai continuar andando sobre as águas. Amém. Eu creio que a minha vida foi assim. Eu comecei andando, acreditando em Cristo, andando sobre as águas. Quando Pedro desce do barco, ele está focado. E muitas coisas tiram o foco. Eu, infelizmente, perdi o foco, onde eu comecei a afundar. Mas a graça me alcançou, Cristo me alcançou e me trouxe de volta. E eu creio dessa forma. Gerbão, uma mensagem que você pode dar para os nossos jovens, né? Se for envolvido com o Ministério de Jovens na igreja, trabalhando, músico, fazer os trabalhos na praça, como você disse no começo. O que você pode falar para os nossos jovens de Agudos, da nossa igreja, da nossa comunidade? Uma orientação por tudo aquilo que você já viveu, né? De conhecer o Senhor com 7 anos, né? Mamãe ir para a igreja, levar os filhos, ter uma presença. Irmão, ser batizado no Espírito Santo. Antes de passar nas águas, é escolhido de Deus. Fui batizado escolhido com de 11 Deus. anos de idade no Espírito Santo. Em 91, eu fui batizado nas águas. Um privilégio. Que Na você verdade, pode- foi até antes dos 11, porque eu fui batizado dia 21 de abril e eu fiz aniversário de 12 anos dia 28 de abril. Olha, É coisa tremenda, é o né? agir de Deus. É tremendo. O que você pode direcionar para os nossos jovens? Bom, eu deixo aqui uma mensagem para os Olha. jovens, é a perseverança. A perseverança, porque hoje os ataques aos jovens, principalmente aos músicos branco, cristiano, e a todos os jovens envolvidos na música, tem a Maria Eduarda, a Duda, que está iniciando agora, que é um trabalhar do Senhor tremendo. Eu vejo assim a mão de Deus na vida da Duda, que eu posso chamar ela de Duda, né? A gente tem essa liberdade. Eu vejo eu na vida dela, porque essa garra que ela está vindo agora, essa vontade, essa entrega que a Duda está tendo, é coisa que todos nós deveríamos ter, e é onde Deus honra. Então eu vejo o ministério da Duda assim, crescendo a nível nacional, porque se você pegar os princípios do trabalho de Cristo, Deus, ele só escolhe quem está trabalhando. Isso pode até entrar no contexto da mensagem do pastor Rogério de domingo, que ele citou ali Gideão, ele citou, Deus olha para Gideão, o que Gideão está fazendo? Está trabalhando. Gideão não era pastor, Gideão não era aquele pregador eloquente, ele estava trabalhando. E Deus escolhe só quem trabalha. Então, essa é a diferença de um jovem hoje bem-sucedido espiritualmente na igreja e outro jovem que não é tão bem-sucedido. É a entrega, é o envolvimento, entendeu? É o trabalho. Se todos os jovens soubessem da importância de estar envolvido com a escola bíblica dominical, com culto de ensino, com qualquer tipo de trabalho na igreja, isso Deus se agrada tanto que Ele vai te honrar. Deus honrou Gideão. Meu Deus. Deus Muito honrou forte. Davi, que estava lá no pasto, cuidando de ovelhas. Ele tinha mais 11 opções dentro da casa, que poderia servir melhor dos seus irmãos. Mas não, Deus escolheu quem estava lá no campo trabalhando. E esse é o segredo. Glória a Deus. Deus escolheu Gideão por quê? Porque Gideão também estava trabalhando. Então esse é o segredo dos jovens hoje. Trabalha, se envolva, se entrega. Glória a E Deus. Deus Glória vai a Deus. honrar. Deus honrou a minha vida. Deus me deu tudo em dobro. Tudo que eu perdi, toda a frustração ficou para trás. Meu ministério, Deus abençoou. Meu casamento, a minha casa, minha família, meu casamento, tudo. Trabalho, então, eu teria que fazer outro programa desse para falar a respeito do meu trabalho hoje, que isso também é um testemunho Um assim, agir de Deus um agir de tremendo. Deus tremendo na minha vida. Uma pessoa com mais de 30 anos, eu entrei no um único concurso público que eu fiz, que tem concurseiro por aí que faz 10, 12, 15 concursos e não consegue Brinca. entrar. Eu só fiz um concurso, Deus me honrou, machucado, e eu preciso de um programa só para falar disso. Tremendo. Vamos vivendo fazer. hoje. É o Meu agir de Deus. Deus. Por quê? Você precisa se posicionar. Glória a Todas Deus. as vezes que o pastor Rogério
me direcionou, me fez um pedido ou confiou algo na minha mão, eu abracei de corpo, alma e espírito. Eu sempre tinha um dilema que falava: eu me desgasto e me deixo desgastar na obra do Senhor. Então, aos jovens, eu deixo esse recado: se desgasta e se deixa desgastar na obra do Senhor, que Deus vai honrar. Amém, glória a Deus. Eu como pai da Dutinha, eu fico emocionado, né? E é perceptível o agir de Deus na vida dela, né? Com A certeza. gente está aqui na igreja, a gente acompanha. Teve uma evolução, né, Cristiano? Ixi, De ministração, de estar buscando. A gente tem muito a E Deus agradecer. é lindo, E Deus assim, honra. mais uma vez, Armas, se não fosse a recepção que vocês tiveram conosco, porque no dia que nós viemos aqui ela não estava junto, que veio eu e a Lu. Se nós não fôssemos recebidos da maneira que nós fomos, a gente não estaria vivendo hoje o que nós estamos vivendo. E essas bênçãos não refletem só em mim, refletem nos meus filhos, na minha casa, nos meus amigos. A gente tem uma amizade muito boa dentro dessa igreja, é uma irmandade verdadeira. Então sabe que a minha casa está de portas abertas para você a hora que você quiser. Amém. Tem aquele pãozinho. Agradeço. Pão abençoado da Lu. Meu Glória a Deus do Deus. céu. Eu fico muito grato, né? Teve na quarta-feira que ela falou Jarbão no púlpito, e eu estava em casa que eu não estava bem. E eu, na hora, falei, meu Deus do céu, ela mandando um Jarbão no púlpito lá. Falei, depois eu vou orientar ela, né? Eu falei, filha, no púlpito não. No pessoal, se estiver conversando, tranquilo, mas no púlpito não, tem uma hierarquia. Não, é benção. Mas é tremendo. E aí eu fiquei observando, e teve uma irmã que fez um comentário através da vida dela lá, né? Do louvor ministrado naquela noite. Falou, a irmã Dudinha sendo usada por Deus. Então é perceptível aquilo que Deus tem feito na vida da Maria Eduarda. E eu Isso agradeço, é só o começo. eu agradeço e peço as orações dos nossos amados irmãos, interceda sobre a nossa família. Eu agradeço mesmo, de coração. Amém. Amém. Da minha parte também, Jarbão, fica meu agradecimento. Tem algumas experiências aí com você que foram particularmente muito boas, ministerialmente, espiritualmente, agregou, acrescentou demais. Amém. Posso dizer alguns pontos aí mesmo dessa parte de fazer, de ser pontual. Puxa, meu Deus, isso daí Meu sem Deus. palavra, cara. Eu amo, vou Pulso falar firme. assim, vou usar essa palavra amar mesmo. A gente às vezes fica meio seguro de falar algumas palavras, né? E eu vou usar essa palavra, sabe? Amo isso, é amor mesmo, essa questão aí dessa parte de administração sua. Essa Amém. parte de fazer com Carinho, excelência, de dedicação. cobrar, de buscar por quê, tratar. Tanto que hoje, se eu sei alguma coisa, se eu aprendi alguma coisa, se eu tento repassar, é uma parte dessa daí, uma parcela desse aprendizado. E sempre como me espelhar, é uma das partes que eu bem me espelho, é isso aí. Amém. E aprendi bastante e também espero, sabe, colaborar, passar isso para outros. E é claro, meu irmão, e fica aí mesmo mais o agradecimento por essas partes, experiência aí com você aí, que foi uma benção. Até hoje carrego Amém. comigo, fica na lembrança assim todos os dias. Olha assim e fala, puxa vida, aquilo era bom. A gente vai colhendo assim, vai falando, aquilo era bom. Olha, quando fazia aquilo dava certo, quando fazia daquela maneira. Então fica aí o Amém. agradecimento. Amém. Jarbas, nós temos um direcionamento do nosso pastor, quando nós estamos encerrando. Nós vamos olhar na câmera lá, principal, e agradecer, dizendo, fique na paz, fique na bênção e viva o Senhor Jesus. Amém. Então, Fique nós na três, paz, fique na bênção. e viva o Senhor Jesus. Isso aí. Amém. Então Vamos nós lá. três vamos olhar lá e... Meus amados, agradecemos a presença de cada um de vocês. Então, aquele cumprimento caloroso. Fique na paz, Fique na bênção e viva o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.